Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esse é o nosso momento falando com Deus, o nosso encontro de todos os dias aqui, através das nossas redes sociais. Eu oro por você, você ora por mim, e aqui partilhamos também um texto da palavra do Senhor. E a palavra de hoje, queridos, está em Ezequiel 36, versículo a partir do 27, é uma promessa que está dizendo: dentro de vós colocarei meu espírito, fazendo com que obedeceis as minhas leis, e sigais e observeis os meus preceitos. Habitarás a terra que fiz presente vossos pais, sereis meu povo e serei vosso Deus. Palavra do Senhor. Responde comigo, queridos irmãos. Graças a Deus. Promessa de Deus para mim e para você hoje, meu irmão, minha irmã, é que dentro de nós o Senhor quer colocar o Espírito Santo e fazer com que nós obedecemos as leis de Deus, que seguimos as leis do Senhor, os mandamentos do Senhor, ou seja, que transformamos-nos em um homem melhor, uma mulher melhor, cheios da graça e do poder de Deus. E a palavra vai dando sequência dizendo que habitarás a terra, que é também promessa para nós, e que serei o vosso povo e eu serei o vosso Deus. Olha que bonito isso, Deus olhando para mim, para você, dizendo: olha, e ele fala no plural: sereis meu povo. Está falando para várias nações, e serei o vosso Deus. És meu e eu serei o Deus de vocês. Olha que bonito. Agora, se a gente for contextualizar um pouquinho, o Senhor, a promessa vai além. Ele está dizendo que Ele retirou do meio das nações e reuniu de todos os lugares. Ou seja, faz a gente entender, irmãos, que somos de fato pessoas escolhidas por Deus, pessoas escolhidas, apontadas por Deus. Isso mesmo, trazendo: ó, vem você, vem você, vem você, ó, tirando do meio das nações pessoas assim como você que está me vendo e rezando comigo agora. O Senhor tirando de outros lugares e trazendo para perto, dizendo: olha, se obedeceis a lei do Senhor teu Deus, o Senhor quer colocar em mim e em você o Espírito Santo para fazer com que obedecemos. Eu vejo aqui uma promessa de Deus para mim, para você, e a promessa é esse Espírito Santo, capaz de transformar a minha vida, a sua vida, e transformar-nos em pessoas melhores, cheias de vontade de caminhar com o Senhor, como o irmão perguntou aqui, deixando os vícios, deixando aquilo que é exagero, e entendendo que basta-me a graça do Senhor. Basta-me a graça do Senhor. Você tem liberdade de ir a uma festa, de ir a um baile, de tomar uma... Você tem liberdade, mas quando você se coloca mesmo, fala: olha, eu quero viver para Deus. Você tem essa liberdade, mas você não precisa mais dela. Não te faz falta, você está entendendo? Nossa, mas eu não posso nada. Irmão, você pode tudo, mas nem tudo te convém, diz a palavra. O que vai acontecer é que a partir do momento em que você se entrega de fato, tudo isso deixa de fazer falta para você. Você não vai ter mais vontade de fazer essas coisas, porque o próprio Espírito Santo de Deus, ele se encarrega em preencher todas os vazios. E basta, eu sem demagogia, irmãos, a gente vive nesse mundo, não fazemos parte dele, evidentemente, mas o mundo é cheio de atrativos, cheio de condições, cheio de seduções, não é isso? E a gente olha, a gente quer, não é assim? Mas eu, sinceramente, eu tenho falado com os irmãos, se eu pudesse, se eu tivesse condição, eu só queria viver evangelizando, porque isso me satisfaz. E quando nós tenhamos esse sentimento de que só as coisas de Deus nos satisfaz, é muito gostoso isso, porque você para orar, você sente Deus, você fala, é maravilhoso, meu irmão. Agora isso não te isenta dos problemas que surgem aí.
Pelo contrário, vem até mais problemas. Porque quando você reza, você incomoda quem não reza, irmão. Quando você profetiza, você incomoda quem não profetiza. Quando você fala de Deus, você incomoda quem não fala de Deus. E é por isso que nós somos apontados o tempo todo, menosprezado o tempo todo. Que dia que você viu o Geraldo Guedes pregando numa assembleia diocesana, por exemplo? Nunca, né? E talvez nunca vai ver. Pregamos por aí afora tudo. Por quê? Porque tem sempre aqueles que olham e falam, isso aí Mas é os simplesinhos, que nem você conhece, que Deus usa. Às vezes o grandão que fica ali falando bonito, que está aquela coisa assim vazia, e você fala, meu Deus, eu estou perdendo tempo aqui, que é isso? Eu não estou sentindo, cadê aquilo que os irmãos falam? E aí entra um simplesinho lá e explode, e a graça de Deus acontece, e você fala, caramba, era isso que eu precisava ouvir. Porque eram os humildes que Deus habita, irmão. Dentro de vós colocarei o meu espírito. Em outras traduções diz assim, meterei o meu espírito, para fazer com que obedeceis as leis, que viva as leis e que siga. Esse é o objetivo. O Espírito Santo de Deus, quando fala aqui, então ele nos faz entender que ele vem para nos mudar, para transformar, além da força, que é uma promessa que a gente vê também em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas aqui, hoje, a palavra de Deus diz, dentro de vós colocarei o meu Espírito, fazendo com que obedeceis as minhas leis, seguindo as leis do Senhor, observando as leis do Senhor. É a palavra que está dizendo, os preceitos do Senhor. E aí versículo 8 diz, habitarás a terra que fiz presente aos vossos pais, sereis meu povo, e serei vosso Deus. Selou aqui, irmão, selou aqui. Você faz parte dos eleitos do Senhor. Você faz parte dos escolhidos do Senhor. É em você hoje que está me vendo que o Senhor quer colocar o espírito de restauração, de renovação, de transformação, de mudança, fazendo com que você comece a obedecer os preceitos e as leis do Senhor, e comece a seguir as leis do Senhor, e tomando como herança essa terra prometida. E daí o Senhor olhando para você e dizendo, você é meu e eu sou o teu Deus. Como a gente vê em Isaías 43, o tempo todo o Senhor se declarando para nós. És precioso aos meus olhos, é importante para mim. Eu troco o reino em troca de você apenas. Eu permuto reinos, eu dou. Se tiver que caminhar pelo fogo, não te deixe queimar. Pelo rio, não submergirão. E eu caminho contigo, estarei contigo, porque eu te amo, porque és meu. O tempo todo o Senhor se declarando para nós, dizendo da importância que você é. E aqui ele falou, agora além disso, eu quero colocar o meu espírito, fazendo com que torne-se uma pessoa boa, obediente. Irmãos, é maravilhoso. Se você não tem essa intimidade com Deus, eu te convido, experimenta o poder de Deus e viva uma vida diferente, com todas as dificuldades que todos têm, mas com fé, com esperança de que você não está caminhando sozinho, porque Ele tem cuidado de vós. Senhor é Deus, eterno Pai que está nos céus. Nesta hora, enche, Senhor, os nossos corações. Realiza milagres e prodígios. Transborda-nos de alegria que vem do Teu Espírito Santo. Já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Eu quero viver assim, Senhor. Fazer somente o que for do Teu querer e da Tua vontade. Aquilo que não é da Tua vontade, não permita que eu faça, Senhor. Não deixa eu escorregar, não deixa eu cair, não deixa eu pecar, Senhor. Que eu possa ser testemunha da Tua graça e que eu possa ser merecedor de todas as bênçãos que o Senhor tem para mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão, tem de misericórdia. Age agora, Senhor, e vai conduzindo os Teus filhos e filhas que rezam comigo nesta hora.
e liberta, transforma, realiza, libera unção de cura, de milagre, de prodígios. E hoje a tua promessa é o Espírito Santo. Então vinde, Espírito Santo, enche os corações dos teus fiéis, reacende a chama, refaz, dá fortaleza. Nós clamamos agora, Senhor, todas as pessoas doentes, enfermas, a doença física, a doença da alma, a doença espiritual, Senhor, liberta esta pessoa agora. As pessoas com o vício do álcool, o vício das drogas, da mentira e tantos vícios, Senhor, liberta agora. As pessoas com traumas por conta de situações, liberta agora, Deus. As famílias, Senhor, entra nas casas, refaz, transforma as famílias, coloca o amor, a paz, o diálogo, o respeito, Senhor. Pai, abençoa também com prosperidade, para que possamos cumprir com os nossos compromissos, cumprir com as nossas obrigações. Senhor, abençoa também as pessoas que têm um ministério, que têm um chamado, mas que está à beira do caminho, caíram na apostasia, desanimaram. Levanta essas pessoas. Jesus, clamamos pela Santa Amada Igreja, por todos os bispos, pelo Papa, pelos padres, diáconos, ministros, freiras consagradas, leigos, missionários, pastores, pastoras, todo o povo de Deus. Nós clamamos hoje uma nova unção. E você, meu irmão, minha irmã, que ora comigo, lembre sempre: Deus é bom, o inimigo é que não presta. E eu desejo a você paz e amor no seu coração e a potência do Espírito Santo na sua vida. Fique em paz e na paz do Senhor. Um forte abraço e até a qualquer momento. A gente se encontra aqui pelas redes sociais para poder dizer que Deus é bom, o inimigo é vencido, em nome do Senhor. Um forte abraço, Deus abençoe, a paz de Jesus.